sinistro, o Tripel tem 20 para vocês as dúvidas, tá bom? Bom, vamos lá. Como que funciona o fluxo de sinistro? Bom, primeiramente, né, teve um sinistro, o Tripel tem 24 horas para comunicar para nós, perfeito? Eu só vou pedir uma licença para vocês, tá? Assim que a gente. Eu só vou finalizar essa parte dos sinistros, e aí eu vou abrir para perguntas, aí vocês fiquem super à vontade. E aí depois, na sequência, o Rafa fala e também ele acaba tirando as dúvidas de vocês, tá? Só para não perder aqui a linha de raciocínio e a gente conseguir tocar rápido a reunião, tá bom? Então vamos lá. Então, qual que é o primeiro passo, né? Teve um sinistro, o TripL tem que comunicar para nós em até 24 horas, tá? O link, tá? Todos têm um link, mas de qualquer forma a gente vai enviar novamente para vocês. Clicando no link, é um formulário bem simples, com duas opções ali, preliminar e formal. Entendam que o comunicado de sinistro, ele é feito em duas fases, tá? A primeira fase é o preliminar, com algumas perguntas básicas, como data do evento, o nome do motorista, nome do transportador, breve relato dos fatos, entre outras perguntas ali. Vocês enviaram isso para nós, aí né, Bruno, nossa área aqui de RISC, nós temos 24 horas para devolver as chaves para vocês de acesso, tá? Então, o que eu faço? Eu pego aqui o plano de carregamento que vocês me mandaram no comunicado de sinistro, faço uma extração no meu sistema, pego as chaves de acesso com os valores e devolvo isso para vocês em 24 horas, tá? Somente na sexta-feira que o prazo ele dobra para 48, porque no final de semana não tem expediente aqui da nossa área. Perfeito. Devolvi para vocês isso em 24 horas, vocês têm 72 para mandar o comunicado formal. No comunicado formal, vocês vão vocês vão anexar alguns documentos, tá? Como o CNH, boletim de ocorrência, vão anexar ali também o documento do veículo. Se a carga estava sendo monitorada, vocês vão colocar todos os relatórios de monitoramento, entre outros documentos. Nesse campo, é muito importante também, ali tem os valores, tá? Valor embarcado, valor do prejuízo e valor recuperado. O valor embarcado é o valor total da carga daquele dia, tá? Então, isso daí é fácil. Sempre peço para vocês colocarem a vírgula no final, tá? Então, por exemplo, o valor embarcado era R$ 3.000. Então, vocês vão escrever 3.000, tá? Vírgula 00, tá? Essa é a forma correta de preencher. Na sequência, vocês vão ter um valor do prejuízo, aí vocês vão fazer aquele depara, né? Quando eu mando para vocês as chaves, vocês já sabem o que foi sinistrado. Então, vocês vão tirar o que não foi e vão colocar somente o prejuízo, somente o que foi roubado, ou o que aconteceu no acidente, enfim, o prejuízo do acidente. Vão colocar ali o valor do prejuízo, da mesma forma padrão de escrita, tá? E por fim, o valor recuperado, né? Então, o valor recuperado, imagine o seguinte, que teve um acidente, teve um tombamento. Aliás, desculpa, teve um roubo, para simplificar, teve um roubo. Roubou toda a carga. Era R$ 5.000, por exemplo. Só que os policiais conseguiram achar a carga. E aí acharam 4.000. Acharam, praticamente 90% da carga. Aí vocês vão colocar valor embarcado 5.000, valor do prejuízo 1.000, valor recuperado 4.000, tá? Perfeito. Um ponto de atenção aqui, tá? Um ponto de atenção. Que a liberação da gerenciadora de risco tem que estar sempre em carta timbrada, tá? E vigente no dia da ocorrência. Então, por exemplo, teve alguns sinistros que eu fiz a análise que o motorista ele foi consultado após o sinistro. Isso é quebra de PGR, isso é negativa de sinistro, tá? A seguradora nega isso dessa negativa devido à quebra da regra. Então é muito importante que o motorista seja consultado antes, tá bom? Obviamente obviamente toda outra regra ali do PGR, né, tem que ser cumprida também, tá bom? Pode passar, Rafa. Aqui temos alguns erros, tá? Temos alguns erros nos comunicados. Então vamos lá. Primeiro erro: origem, destino e local do evento, tá? Muitos transportadores informam para nós o mesmo endereço nesses três campos, tá?
isso suja a nossa base de dados. Então, vocês têm que colocar da forma correta. Origem. Ah, ele saiu, sei lá, de Santana. Destino. Estava indo para Minas. Qual foi o local do evento? Ah, o local foi lá em Minas, de uma região próxima do destino, né? Então, sempre colocar, de fato, a origem, destino e o local do evento, tá bom? Isso vocês colocam no formulário preliminar. Um outro ponto também, um outro erro aqui é a fase do transporte, tá? Muitos tripés também informam a fase do transporte de forma incorreta. Por exemplo, era uma transferência, né? Era uma transferência entre as filiais do tripiel. Aí eles colocam line haul. Line haul é transferência da base da Shopee para outra base da Shopee. Transferência é base do tripiel com outra base do tripiel. Tem essa diferença. Às vezes o roubo foi no First Mile, colocam last. Então, se atentar, tá, gente? Porque isso é muito importante. Por exemplo, teve um caso de um roubo que teve no Last Mile com um valor de 60 mil reais. Eu achei isso muito estranho. E aí, quando eu questionei, eu já sabia que era First, mas quando eu questionei o Tripiel, eu falei, mas peraí, qual que é a operação que foi? Qual que era a operação desse sinistro? Ah, foi First. Então, mas aqui no formulário tá leste. Ah, não, então colocaram de uma forma errada, enfim. Então se atentem, tá, gente? Porque isso nós levamos, todos esses números, nós levamos semanalmente para nossa diretoria aqui dentro, tá? Então se atentem a isso, por favor. Um outro erro, natureza do evento, tá? Por exemplo, Bruno, eu tive um incêndio, né? O carro pegou fogo do nada. Que tipo de evento que é? É um roubo? É um acidente? É uma avaria? O que é? É um acidente nesse caso, tá? Mas informem sempre da forma correta. Se tiverem alguma dúvida na questão da natureza do evento, se foi um roubo, se foi um furto, se foi um acidente, podem me questionar, me mandem e-mail, fala, Bruno, tem aqui um sinistro, já estou preenchendo o preliminar, só que estou nessa dúvida, o que eu faço, tá? Perfeito. Um outro ponto aqui sobre o boletim de ocorrência, tá? O boletim de ocorrência tem vários erros. Tá? Muitos TPEs mandam faltando página, às vezes nem mandam um documento, é, às vezes nem relacionam os track numbers sinistrados no boletim, porque isso tem que estar lá, tem que constar isso, tá, gente? Então, por favor, se atentem a isso. Documentos ilegíveis, de uma forma geral, tá? De uma forma geral, tem muitos documentos que a gente não consegue fazer a leitura. Por exemplo, às vezes mandam a CNH, tiram a foto está pequena. Daí, quando a gente vai dar o zoom, ela distorce. E aí, consequentemente, a gente não consegue ler. Ou o boletim, o próprio boletim de ocorrência, ou o próprio documento do veículo. Então, assim, procurem mandar a documentação de uma forma de uma forma legível e de uma forma mais clara, tá bom? Liberação de GR, isso aqui é muito importante. Consulta e liberação dos envolvidos pendentes. Então, às vezes, por exemplo, teve um motorista e tinha um ajudante. O motorista foi sinistrado, né, junto com o ajudante. Aí o Tripiel envia somente a consulta do motorista, não manda do ajudante. Então tem que mandar também, tá, gente? Tem que mandar. Então, não somente do motorista sinistrado, mas de todo mundo que estava envolvido ali, tá bom? E um outro ponto é a consulta após o evento, como eu falei anteriormente, né? Então sempre tem que consultar o motorista na gerenciadora de risco que presta serviço para vocês antes de qualquer evento, antes dele iniciar a viagem, antes de começar a trabalhar na Shopee, tá? Um outro ponto é o plano de carregamento. Tá? O plano de carregamento, muitas vezes, é enviado uma planilha para mim, para nós, uma planilha com um filtro, uma planilha gigantesca com um filtro, e nesse filtro tem vários motoristas. Então, o que é importante? O importante é vocês, o ideal, né? Mandarem somente do motorista. Beleza, tem um plano de carregamento lá. Faz um filtro, pega o motorista, pega as informações ali, joga no Excel à parte, até para ficar mais leve o arquivo, salvou e coloca para nós, tá? Não mandem o plano de carregamento direto que vocês consultam da Shopee com filtro, tá? Porque fica até ruim, e digo até, no caso, pesado, para a gente conseguir abrir o arquivo aqui, tá bom? Outro ponto, comunicado preliminar e comunicado formal.
muitos 3PLs enviam fora do SLA. Tem alguns 3PLs em si, que eu falo, tá? Semanalmente, que eles sempre me avisam quando vai sair do prazo do envio, devido a alguma pendência da Shopee, tá? Então, primeiro ponto, isso é muito importante. Só é considerado fora do prazo a partir do momento que não tenha nenhuma pendência do lado da Shopee. Então, por exemplo, vocês me mandaram o preliminar, eu devolvi as chaves. Perfeito. Vocês têm 72 horas para mandar. Se vocês não mandaram, por algum motivo, de repente o motorista não conseguiu fazer o BO, enfim, qualquer motivo, me manda um e-mail, fala, Bruno, tem um sinistro, preenchi o preliminar no prazo, o prazo está estourando amanhã, porém, não vou conseguir te mandar, o motorista foi na delegacia, estava sem sistema, enfim, só me avisem, tá? Tem muitos 3PLs que fazem isso, me avisam com antecedência, tá alinhado, se o Wilson me questionar, eu já vou estar ciente do que está acontecendo, vou passar isso para ele e não tem problema, tá? Mas o que acontece é que tem muito transportador, por exemplo, tem um sinistro hoje, beleza? Ele mandou, teve um sinistro hoje, aí ele vai mandar o preliminar depois de 10 dias. Não sei o motivo, ninguém me falou, não sei o que aconteceu. Então, só realmente tomem cuidado nessa questão do prazo, tá, gente? E volto a falar, reforço, podem me manter informado, devem. Bruno, não vou conseguir chegar nessa data, posso te mandar tal dia? Sem problema, a gente prorroga mais um dia ali, mas é importante vocês avisarem, tá? Outro ponto é a questão do tracking number, tá? Tracking number, muitas vezes nós recebemos o tracking number em uma planilha misturada com o plano de carregamento. Então a gente não sabe o que é o tracking number sinistrado, o que é o plano de carregamento. Então o que eu sugiro? Mandem o plano de carregamento diferente do tracking number sinistrado. Mandem duas planilhas. Plano de carregamento, só o plano de carregamento. Tracking number, só os tracking numbers que de fato que foram sinistrados, tá? Valores. Isso daqui não é um erro, tá? Não é um erro de vocês. É mais uma instrução, uma orientação como vocês devem fazer, tá? Como eu falei anteriormente, quando vocês forem colocar os valores aqui, informem o valor completo, com vírgula no final. Por exemplo, informem lá, R$ 3.000, 3.000,00. 10.000, Sempre coloque a vírgula no final, tá bom? Boa tarde. Boa. Bom, alguém tem alguma pergunta até aqui? Quer tirar alguma dúvida? Fica à vontade. Diga lá, Vanessa. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo Bruno, a bem? minha maior dificuldade é que a gente atende aí algumas regiões centrais e aí, de repente, eu tenho parte da carga furtada, né? Como já ocorreu. E eu fico aí à mercê de vocês para receber um relatório do que foi entregue no SOC, para eu colocar lá o valor do sinistro. E isso nunca chega até nós. Eu queria saber como e quem que pode me enviar isso, porque eu tenho e-mail desde o ano passado que está em aberto e que eu não fiz o Forms formal por conta disso. Então, geralmente, no caso disso é First Mile, né? Correto. O de First Mile, ele realmente ele é um pouco diferente o sistema. O sistema, não o SPX, mas digo, a forma de enviar a documentação, ou a planilha, desculpa. Nesse caso, tem algumas pessoas responsáveis, tá? Por exemplo, tem o Giovanni, tem o Jonathan, enfim, que eles podem ajudar nesse sentido. Você sempre, né, Vanessa, sempre me coloca no fluxo, sempre manda para nós, eu para o Rafa, para o Wilson, sempre coloca Isso. todo mundo aqui, a gente direciona para eles, a gente entende da demanda de todo mundo, quanto está corrido, mas isso é algo que, assim, o que eu vou te pedir, tá? Faça uma gentileza, me manda um e-mail, uma relaçãozinha simples com todos que estão pendentes que você não recebeu ainda. Porque aí eu vou direcionar isso para o time do First, tá? Vou colocar outras pessoas também no processo ali para tentar sanar isso. E outra coisa, eu vou agendar uma reunião com ele semana que vem, eu vou estar no escritório, e é até mais fácil para falar, sobre essa questão desse processo, tá? Do SLA, de quanto tempo que demora, como é que funciona, enfim. E aí eu mantenho você informada, você tem o meu número, pode me mandar mensagem, pode me cobrar,
a gente vai se falando, mas primeiramente eu vou te pedir esse e-mail para eu pegar tudo que está pendente, mando isso pro Jonathan, pro Giovanni, falo com o pessoal de Furt aqui, pego isso, já zero. Beleza, zerei, aí eu vejo com eles qual que é o SLA, de fato, o prazo que eles têm para retornar referente a isso, tá? E que isso, obviamente, impacta diretamente, não só o Tripiel, mas impacta a Shopee como um todo, tá? Não só a área de risco ou a área de transportes, impacta todo mundo. Combinado. Diga lá, Jonathan. Ô Bruno, eu tive um sinistro hoje em Mogi, Uhum. e eu fiz todo o preliminar. Porém, já veio um retorno seu para me submeter a um novo preliminar, e eu não entendi aonde foi o erro. Eu te mandei um e-mail. Isso. Tá, na verdade, vamos lá. Depois só dá uma lida no e-mail, porque, geral, o que eu faço, tá? Quando vocês me mandam, eu devolvo o e-mail com as chaves das notas em anexo e eu falo, Tripiel, bom dia. Segue as chaves, favor enviar o formal em até 72 horas, Não, tá? aqui para mim, ó, eu tô até com o e-mail aberto aqui, ó. Diga Olá, lá. foi submetido um novo comunicado preliminar de sinistro. Por gentileza, verificar a documentação. Mas esse e-mail foi eu que te mandei? Isso. Bruno Nascimento. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui, até para a gente não estender, eu vou dar uma olhada, daí a gente vai se falando por e-mail, eu vou ver o que aconteceu, tá bom? Mas aí a gente resolve isso, fechou? Certo. Beleza. Bom, Rafa, pode dar sequência, tá bom? Até para a gente não estender e perder o prazo aqui. Qualquer dúvida, o pessoal fala comigo depois. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Mariano, sou responsável aqui por prevenção de perdas, né, e pela parte de gerenciamento da força de trabalho dos tripiés. O tema que a gente vai abordar hoje é cadastro de motorista. Uma ressalva, a gente vai ter esse mesmo tema sendo abordado na terça-feira, então eu peço para que vocês compartilhem com quem não conseguiu entrar e faz parte dessa atividade, né, para que na terça-feira vai ter um novo link compartilhado, a gente vai mandar para todos, e aí se vocês puderem dividir com as pessoas que não conseguiram entrar, a gente consegue falar com essas pessoas na terça-feira, tá? Falando um pouquinho sobre cadastro de motoristas, né? Hoje a gente utiliza algumas plataformas, né? Essas plataformas já foram divulgadas para vocês, são os formulários de cadastro, onde o Tripiel nos envia as informações, nós fazemos a validação, né? O time de Risk Management faz a validação para poder fazer esse cadastro dentro dos nossos sistemas da SPX. Qual é o objetivo, né, dessa validação e desse processo de cadastro? A gente efetuar o gerenciamento dos drivers que trabalham nas operações Shopee, né, padronizando a qualidade e a integridade dos dados manipulados e criando um fluxo preventivo de entrada desses motoristas, tá? E qual que é o escopo? O escopo, né, externo ele é aplicável a todos os transportadores que utilizam o sistema Shopee. Tá? Então, se a gente tem algum transportador que não utiliza, esse escopo não faz parte, né, dessa atividade. Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da atividade. Basicamente, né, nós trabalhamos no time de gerenciamento de risco com a minimização e redução de riscos para a operação Shopee. E o processo de validação e cadastro de motoristas é a porta de entrada para a redução desses riscos, né? Então, a gente faz análises nos perfis e nas informações que vocês nos enviam e buscamos em várias fontes, né, informações sobre esses dados que vocês nos estão enviando para que a gente possa ter um entendimento de um background check e avaliar se aquele driver pode ou não entrar na nossa operação e qual risco ele ofereceria à nossa operação. Rafa, só um segundo, tá? Opa, Desculpa. por favor. Beleza. Eu só vou dar, só deixa eu dar a resposta para o Jonathan aqui, que eu já identifiquei. Ô, Jonathan, isso que você leu aqui, na verdade, é assim, você foi submetido a um novo comunicado preliminar. Isso daqui é uma resposta automática, tá? Você tem que ver o e-mail que eu te mandei em cima. Eu te mandei boa tarde a todos, em anexo às chaves, favor enviar o formal, tá? Mas aí qualquer dúvida, depois você pode falar comigo. Ah, beleza, então, ok. Valeu, obrigado, Rafa. Beleza, que é isso, Brunão. Passando um pouquinho do desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo.
O fluxo do processo, ele inicia no TripL. O TripL informa para a gente, né, os dados do motorista e todas as documentações necessárias e pertinentes ao processo de validação de gerenciamento de risco. Nós, do time de gerenciamento de risco, né, recebemos essa informação e iniciamos com o nosso processo de validação, que possui 2 etapas. A primeira é a etapa de validação de documentos, onde a gente verifica se toda a documentação enviada corresponde ao formulário enviado, né? E se essa documentação ela corresponde realmente àquele motorista que foi enviado. Então a gente busca em algumas fontes se aquelas informações são verídicas, tanto o que foi descrito no formulário, quanto o que foi enviado como documentação. Caso esse driver seja reprovado na validação de documento, a gente informa isso ao nosso time operacional, né, para cada operação, cada fase de operação, e o time operacional faz essa ressalva para o TripL. Caso o driver seja aprovado na validação de documentos, nós fazemos uma revalidação sistêmica, onde a gente verifica se esse driver já possui algum vínculo com algum outro TripL. Esse driver possuindo um vínculo, a gente verifica se foi enviado para a gente um form de desvinculação. O que seria essa desvinculação? Seria o desligamento daquele motorista com o TripL anterior, né? E a liberação dele para que ele possa ter uma nova solicitação de cadastro validada para o novo TripL. Ou seja, só dando um exemplo, o motorista precisa sair da rede frete e ir para a Sequoia. Ele precisa solicitar à rede frete um formulário de desligamento, onde a rede frete vai informar os dados que são necessários a serem imputados no formulário de desligamento, e a gente vai aprovar ou não, tá? E uma ressalva nesse ponto. Todo formulário que vocês enviam para a gente deve ser enviado com um e-mail corporativo. Nós não aceitamos @gmail, @hotmail, até porque qualquer pessoa, né, tem a possibilidade de enviar um formulário caso seja compartilhado com ela. Então a gente faz essa validação sim de e-mails corporativos. Então somente e-mails, né, com o nome da transportadora ou um e-mail validado exatamente com o nosso time operacional é passível de aprovação, tá? Então esse é o primeiro ponto. Após essa verificação de vínculo com o TripL anterior, caso a gente tenha recebido o formulário de desligamento, a gente aprova esse motorista, pois ele já passou nas 2 etapas de validação, e cadastra esse driver no sistema. Caso a gente não tenha recebido um formulário de desligamento, esse driver é reprovado e é enviado a informação para o time operacional, e o time operacional informa o TripL. Vanessa, por favor. Rafa, eu queria só esse ponto, porque assim, hoje eu tenho 2 TripLs, inclusive hoje atuando com a gente, e ele subiu o cadastro para outro TripL. Eu queria entender só esse ponto aí. Não compreendi bem sua pergunta. Você pode reformular, por gentileza? Claro, ele é um motorista. Tenho 2 casos, tá? 2 motoristas distintos que estão operando com a gente. Um operou essa semana, segunda-feira. Na terça, ele já virou para um outro TripL. E eu tenho um que está operando comigo hoje, inclusive, e ele virou para outro TripL também, operando comigo. Entendi, mas isso você conseguiu verificar no cadastro dele, se ele virou para outro TripL, ou ele fez somente uma atualização, uma solicitação de atualização? A gente conseguiu verificar no SPX. Entendi. Então, é porque assim, quando provavelmente você deve ter verificado alguma alteração de nomenclatura. Porque vocês só conseguem verificar motoristas que correspondem ao TripL de vocês. Então, por exemplo, eu tenho um motorista da rede frete. Somente a rede frete consegue verificar esse motorista. Tá? Então, se você tentar verificar um motorista da Sequoia, você não vai ter acesso. Entretanto, a gente tem um gap de nomenclatura no sistema. Na verdade, não é um gap, né? É simplesmente como eu posso dizer? A gente consegue escrever nomes diferentes. Ou seja, o nome do motorista é Rafael. E atrás do nome dele, a gente distingue qual é o TripL ao qual ele faz parte. E aí eu posso alterar para Sequoia, posso alterar para Rede Frete, porém a informação real, sistêmica, já está lá dentro, informando de qual TripL ele faz parte, tá? Então, assim, se você consegue visualizá-lo, ele faz parte da sua operação. O outro TripL não consegue atribuir nenhuma rota a ele, tá? Mas como que o motorista rodou comigo na segunda e na terça ele já não rodou mais e está rodando com outro TripL? Aí a gente precisa só averiguar se realmente, né, esse motorista está com outro TripL rodando.
porque pode ser que ele não esteja cadastrado para outro 3PL, porque a gente só faz o cadastro para outro 3PL mediante uma desvinculação do 3PL anterior ou mediante um processo interno Shopee, que a gente chama de autossuspensão. Basicamente funciona da seguinte forma: a gente verifica se esse motorista não operou, né, durante 30 dias com nenhum outro 3PL. Nosso sistema já faz essa averiguação, tá? É automática. Caso ele não tenha operado, ele é automaticamente suspenso, que é a suspensão automática que eu imagino que todos vocês conheçam. Se esse motorista entrou em suspensão automática, a gente já, né, habilita esse motorista para ser efetuada uma solicitação por outro 3PL, tá? Esse caso que você passou de um motorista estar de um dia num 3PL e outro dia no outro, ele não condiz com a realidade do que deve ser feito dentro desse fluxo que eu passei para vocês, tá? Se acontece isso realmente, provavelmente deve ter havido um erro operacional, né? E aí a gente precisa entender, aí é bom a gente auditar. Se você puder, por gentileza, mandar por e-mail o nome desses 2 drivers, eu agradeceria para que a gente possa auditar esse processo e entender se realmente isso está acontecendo, tá? Que aí provavelmente tem um gap na validação. Eu vou te mandar, vou te copiar no e-mail, que inclusive os 2, coincidentemente, estão com o mesmo 3PL. Perfeito, perfeito. Alex? Ô, Rafa, tudo bom? Bem, Alex você? Aqui. Tudo bem, frota da Shopee aqui de Campo Bom. Vamos lá, cara. Seguinte, ó, sobre carência, a gente vai ter uma carência para esses 3PLs aí que queiram ir para outro 3PL? Na verdade, a carência ela é determinada, né, basicamente pelo próprio 3PL da qual ele está se desligando, né? A gente não tem como eu posso dizer para o 3PL, você tem que esperar 30 dias para cadastrar um novo motorista. A partir do momento onde o motorista foi desligado do 3PL anterior, ele já pode ser cadastrado para outro 3PL, tá? A gente não tem essa métrica, basicamente. A gente não olha para saber quantos dias você ficou desligado desse 3PL para poder entrar na nossa operação, tá? Tá, perfeito. Outra pergunta, tá? Assim, ó, sobre esses cadastros, tá? Como é que nós da ponta que vocês vão avisar nós com antecedência ou vocês vão avisar diretamente para o 3PL? Os cadastros hoje, no modelo operacional que nós possuímos hoje, né, nós informamos diretamente ao nosso time operacional e o nosso time operacional deve informar ao 3PL. O modelo que a gente está estudando para começar a aplicar assim que a gente iniciar 100% das operações é o time de Risk Management informará via e-mail todos os 3PLs de todos os status das fases do cadastro de motorista, tá? Então, basicamente, esse processo que vocês veem, onde a gente coloca o time operacional, vai ser 100% efetuado pelo time de Risk. Não. Perfeito, então, Rafa. Mais essas dúvidas aí, tá? Até mesmo porque, com certeza, os dispatchers vão me perguntar, então eu vou dar esse retorno para ele. Esse materialzinho você vai disponibilizar para nós também, né? Sim. No final dessa reunião eu disponibilizo para todos, tudo bem? Tá bom, obrigado, viu? Por nada. Wildes? Sim, boa tarde. Boa tarde. Quanto tempo esses cadastros vão para ser aprovado? A gente vai passar por esse tempo. tema. A gente tem um SLA sim. Tá nos próximos slides, eu já entro nesse tema com vocês, tudo bem? Tá, ok, tudo bem, obrigada. Por nada. Ricardo? Tu havia comentado que os formulários eles precisam subir agora com e-mail corporativo, correto? Isso. Aí aqui o processo é o dispatcher quem faz o cadastro do novo motorista, preenche todos os dados para o novo motorista. Aí o dispatcher, geralmente eles não têm o e-mail corporativo, logo eles vão ter que passar a ter para que o mesmo envie, é isso? Exatamente. Mas basicamente assim, a gente tem, né, também dentro do nosso processo o processo de vinculação de dispatcher, ou seja, dentro do cadastro do formulário de cadastro de Last Mile, nós temos as informações para cadastrar um dispatcher. Então, se aquele dispatcher ele pode se cadastrar, ou seja, ele vai colocar as informações dele, ou ele deve ser cadastrado por alguém que possui um e-mail corporativo, informando que aquele dispatcher faz parte da operação, de qual 3PL ele faz parte, de qual operação,
E aí, a partir desse momento, a gente valida aquele e-mail, que é o que eu falei. Nós precisamos ter todos os e-mails de pessoas que cadastrarão validados, caso não seja em e-mail corporativo. Rafael, o Shopix, o external, não funciona nesse caso? Não, perdão, desculpa, não compreendi. O e-mail external da Shopee, que a Sim. gente cria para os 3PLs, para eles acessarem os nossos sistemas. Sim, não funciona nesse caso? Shopee Mobile -externo, né? Perfeito. Esses também são válidos, tá? Porque eles já são pré-validados pelo nosso time de TI. Beleza. Aqui no Shopmail, eu crio para cada 3PL os e-mails para os specials. Então, eles podem estar utilizando esse e-mail para poder acessar o Forms e enviar. Então, sim, Ricardo, os specials teus que já receberam o e-mail de mim com a senha, eles podem redefinir a senha, né? Quando eles recebem, vão redefinir a senha e vão acessar esse formulário aí para poder subir. Perfeito. Esse modelo que você citou, Patrick, ele é o ideal, tá? Até além do Ricardo, para todas as pessoas que aqui possuem Dispatcher, esse modelo seria o ideal. A gente ter alguém com o Shopee Mobile, né? Para a gente já é um e-mail pré-validado, então facilita para a gente. Perfeito? Rafael, boa tarde. Opa, com quem eu falo? Com o Patrick, sou Dispatcher da Cargo BR, tudo bem? Beleza, Patrick, e você? Tô bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você referente aos cadastros. Esse processo do Forms, preenchimento, vai ser necessário fazer com os motoristas que a gente já atua na operação ou só para os novos que vai vir agora? Bom ponto. Nós temos um backlog, tá? A gente até enviou e-mails para todos os 3PLs que possuem motoristas cadastrados que não passaram pelo processo de Risk Management. E, basicamente, nós teremos que enviar o formulário de cadastro para todos os que não possuem, tá? E todos os que possuírem qualquer inconsistência. Ou seja, a gente está fazendo um estudo de todos os motoristas que estão cadastrados, porém não têm formulário de cadastro, e de todos os que estão cadastrados, possuem um formulário de cadastro, entretanto, nessa averiguação, ele foi reprovado, e aí, né, por consequência, acabou sendo cadastrado. Como a gente está assumindo esses processos a partir de segunda-feira, a gente vai fazer essa reavaliação. Então, né, seria uma boa pedida a gente fazer o recadastro, né, a nova solicitação para atualização de todos esses dados, tá? E quando eu falo atualização, é um novo cadastro mesmo, não é o formulário de atualização. É a solicitação com todas as informações, perfeito? Entendi. Então, ou seja, nós vamos preencher novamente com o gerenciamento de risco nosso, passar para vocês, para depois estar liberando um novo cadastro para eles, correto? Exatamente. E nesse processo, vai ocorrer do motorista ser bloqueado e não poder rodar, ou ele vai poder continuar na operação até vocês mandar uma resposta para nós? Nesse caso, a gente ainda precisa validar como vai ser, né, conduzido o processo, tá? Wilson, se quiser fazer alguma consideração, eu agradeço sobre essa parte, porque, né... Boa tarde. Rapidamente, tá? Enfim, dentro do que o Rafa trouxe para nós, tá? Enfim, a gente está identificando o que não tem forms e está no sistema e já pedimos as informações, tá? Foi dado um prazo e a gente tem essa expectativa de receber. Vencendo esse prazo, a gente vai, enfim, pontuar ao parceiro, tá? Para mandar com urgência. Se não for enviado, aí sim cai no bloqueio. Isso para quem não tem forms. E para o que tem forms e foi reprovado, vai ser solicitado no mesmo modelo um novo forms, né, com atualização, e vai ser definido um prazo, tá? Um prazo coerente, tá, pessoal? E se isso não for atendido, aí sim a gente vai falar assim, vai avisar, ó, pessoal, o prazo venceu, enfim, se não tiver uma ação corretiva, a gente vai ter que seguir com bloqueio. Mas a gente vai estar, enfim, tempo real aí falando com vocês, tá? Perfeito, Wilson. Obrigadão, viu? Muito obrigado. Obrigado por tirar minhas dúvidas. Que isso. Alexandro, desculpa, não sei. Então vamos para o Renato. Olá, Rafa. Renato, beleza? Tudo bom, cara. Só uma dúvida. A gente tem alguns cadastros hoje que não possuem o CPF vinculado, né? São cadastros um pouco mais antigos dessa primeira atualização aí de cadastro.
esses terão que passar pela reciclagem, né? Sim, precisarão passar pela reciclagem, sim. Todos esses terão que ser enviados novamente o formulário, porque o CPF é a nossa chave principal e a gente precisa distinguir cada driver justamente pelo documento que distingue cada pessoa, tá? Então é necessário, sim. Hoje a gente identifica algumas inconsistências, né? Por exemplo, sei lá, Alexandre da Silva, e o cara tá bloqueado. Aí o cara sobe um novo cadastro, Alexandre Silva. Então, tem alguns 3PLs que usam dessa falha, enfim, para acabar subindo novos cadastros. Então, é só para deixar claro para a galera aí que a gente vai começar a pegar esses casos, né? E vai estar 100% vinculado ao CPF do driver real. Exatamente. A gente só pode ter um cadastro para cada motorista e esse cadastro, se for bloqueado, não pode subir novamente. Então a gente não trata pelo nome. A gente vai tratar pelo CPF exatamente como você falou. E aí a gente vai fazer as solicitações de atualização, sim, e com prazo de devolutiva, tá? Boa. Aí mais 2 dúvidas. Atrelar a placa, como é que vai ficar em relação à mudança de placa, né? Se o driver precisar mudar por algum motivo, como que vai ficar essa situação? E outra, para cada mudança de base que ele passar, será feito realmente um novo cadastro, como já é feito agora? Ou vai ter para cada alteração, nós temos o formulário, né? Mais para frente eu vou passar sobre esse tema também. Nós temos um formulário de atualização, perfeito? Então, nós temos 5 formulários, um para cada operação, né? First Mile, Last Mile e Line Haul. E temos o formulário geral para atualização e o formulário geral para desligamento, né? Então, caso seja uma atualização daquele motorista, ele precisa passar pelo formulário de atualização. E aí a gente consegue atualizar campos alteráveis, ou seja, a gente consegue alterar a base, a gente consegue alterar a placa, a gente consegue alterar a data de validade da CNH, que é uma nova, né? É um outro ponto que a gente precisa verificar também. Então, esses dados que são mutáveis, a gente vai conseguir alterar. Tá, mas quando a gente muda, por exemplo, de um carro de passeio, né, uma placa de carro de passeio para uma de utilitário, a gente tem alteração também na questão da tabela de frete, né? Perfeito, isso. Nesse caso, como o cara já tem um ID cadastrado como, né, primariamente cadastrado como passeio, ele migra para um veículo utilitário, nesse caso é necessário fazer um novo cadastro, ou ele utiliza o mesmo e a partir de uma certa data... O Rafi Renato, é o Wilson, desculpe interromper, tá? Opa. Eu vou resumir aqui. Enfim, a gente tem um formulário para cada operação, tá? E tem algumas particularidades internas da Shopee, sim, que tá no radar de todos, tá? Que, enfim, abrangem esse tipo de modelo, esse tipo de coisa. Enfim, FM... você pode editar o cadastro de uma maneira. Last Mile é uma outra tratativa interna sistêmica, tá? Line Haul, enfim, a mesma coisa. Mas isso internamente tá bem claro para nós, tá, Renato? Enfim, a gente vai ter esse cuidado. Eu digo o seguinte, a gente está bem alinhado aí com o time de FM, a gente também está estreitando os laços aí com o time de Leste, Du e todos, tá? E a gente também tem sessões agendadas para hoje com o time de Line Haul, para conhecer, no geral, literalmente, todas essas particularidades e se apegar a esses cuidados, tá bom, Renato? Fechou, Wilson. Obrigado, cara. Pode me procurar caso queira, tá? Mas tá no radar, chefe. Combinado. Eu vou abrir mais uma pergunta aqui para o Alexandre, tá? E aí a gente continua para que a gente não atrase a reunião aí. E aí, no final, quem tiver alguma outra consideração, a gente vai falando, tá? Alexandre, pode fazer sua pergunta, por gentileza. Boa tarde a todos. Rafa, geralmente é uma pergunta que é feita para todo mundo, tá? Acho que até o Renato acabou de falar sobre o motorista se deslocar para uma outra base para atender uma necessidade de urgência. É o mesmo 3PL e ele vai para a base de Mauá. E eu não consigo pegar esse dado na base de São Bernardo, um exemplo. Eu tenho que gerar um novo cadastro. Não seria interessante fazer um cadastro único, pelo menos por regional? Então, nesse caso, ele está, por exemplo, está sendo atribuída uma task para esse motorista em outra base. Não quer dizer que ele está mudando de base. Isso, perfeito. Esse só é um vai caso suprir uma necessidade. É um caso que a gente precisa estudar, porque assim, o cadastro que a gente faz, por exemplo, ele está vinculado àquela base. Não quer dizer que ele só pode prestar serviço somente àquela base.
A gente precisa realmente estudar essa particularidade que a gente tem aí com a operação de last mile e entender, né, como esse caso vai ser, como eu posso dizer, vai ser formatado. Então, se ele vai precisar ter uma alteração de base ou não, a gente vai precisar entender, né, porque basicamente é a base de origem dele, ou seja, ele está cadastrado no last mile de Embu, ele é do last mile de Embu, ou seja, a base mãe dele é aquela. Se ele vai prestar serviço em outras bases próximas, aí é mais questão operacional e a gente precisa distinguir sistemicamente como isso é realizado, tá? Eu não tenho essa resposta para te dar agora, mas a gente pode abrir um fórum para falar sobre isso, tudo bem? Perfeito, muito obrigado. Por nada. Dando continuidade no nosso processo, assim que o motorista é validado, ele é cadastrado no sistema e aí o driver já pode operar. Vamos para o próximo slide. Como a gente tinha falado um pouquinho mais cedo, até respondendo as perguntas, esses são os formulários que nós utilizamos para fazer a nossa operação. Então, a gente tem um formulário para cada operação. Também será incluído um formulário para a operação de reversa, tá? Então, a gente já está fazendo esse estudo de como a gente vai trabalhar com a operação de reversa. E aí a gente tem o formulário de first, last, line haul e o formulário geral para desligamento ou desvinculação, que é como nós chamamos aqui, e o formulário de atualização de cadastros. Perfeito? Passando um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre preenchimento. Esse é um ponto que o Bruno tocou mais cedo, né? Ele falou sobre o preenchimento dos dados de valor, as informações textuais que vocês colocam, né, dentro dos formulários e arquivos. Mas, basicamente, eu vou tentar ser bem simplista nesse resumo aqui. Todos, tá até duplicada aqui a informação, mas todos os dados eles devem ser preenchidos em caixa alta. Em todos os formulários da Shopee, eles devem ser preenchidos em caixa alta. Por quê? Para que a gente possa ter uma validação mais simples. Então, a gente faz algumas validações nos nossos bancos de dados, junto com como eu posso dizer, os bancos de dados dos formulários. E aí facilita para toda a operação Shopee aquele dado em caixa alta. Passando sobre preenchimento de validadores. Basicamente, a gente recebe muitas ressalvas e muitas dúvidas sobre como preencher o endereço ou qual tipo de escrita a gente utilizar, qual pontuação utilizar quando a gente preenche um valor. Vírgulas, pontos e traços na Shopee são caracteres validadores, tá? Basicamente, né, como eu coloquei aqui no texto, ele é uma expressão regular, é uma expressão que faz uma validação. Não vou entrar tecnicamente em como ela faz, tá? Mas ela faz uma validação de se aquele padrão de caracteres corresponde ao padrão solicitado. Então, quando a gente for preencher o endereço, a gente precisa se atentar a somente alguns pontos. Toda vez que nós formos preencher um endereço que possui vírgula, a gente não pode ter vírgula, não pode ter espaços nem antes nem após a vírgula, tá? Por que espaço? Porque nenhum, como eu posso dizer, eu não vou colocar nenhum nome tem espaço. Por exemplo, o nome da rua, ela é rua, espaço, nome da rua. Entendeu? A gente não tem um nome com espaço. O espaço não é um caractere que a gente utiliza para nomear algo. Então, ele simplesmente é um caractere de espaçamento. Ele valida somente o espaço. Ele também é um caractere validador, tá? E aqui é onde a gente possui mais erros, no traço, tá? Como vocês podem observar, nós temos uma letra aqui e uma letra aqui. Se nós tivermos espaços aqui, ele não valida o dado. Tudo bem? Por quê? Justamente porque nós teríamos 3 caracteres validadores, ou seja, espaço, traço, espaço. Ou, por exemplo, espaço, vírgula, espaço. E aí, a expressão regular não reconhece aquilo como uma expressão padrão. Perfeito? Diferente dos dados numéricos, tá? Quando nós falamos sobre dados numéricos, o padrão de escrita é sempre a vírgula, porque a gente utiliza o modelo brasileiro, a gente não utiliza o modelo americano mais. A gente utilizava o formulário com pontuação, com um ponto, na verdade, né, o period, e aí a gente fez essa atualização para vírgula para que a gente pudesse se padronizar com o padrão brasileiro. Falando sobre nomenclaturas de arquivo. Sempre que vocês forem preencher, né, enviar um arquivo para a gente, nomeiem esse arquivo sempre em caixa alta e sempre informando para a gente que tipo de arquivo e qual é a data de envio daquele arquivo. Um exemplo que eu coloquei aqui. Isso é um exemplo de comunicado de sinistro, tá? A gente tem aqui a data, 10/9/2022, a placa do veículo em seguida, ou seja, a gente concatena todas essas informações, informando que naquela data eu estou enviando para aquela placa, e aí nós colocamos aqui um underline para distinguir
o tripiel, nós colocamos aqui como Shopee, né? No caso aqui o tripiel seria Shopee, e underline novamente, que underline também é um caractere validador, o nome do arquivo, tá? Então sempre que a gente for colocar um arquivo nos formulários da Shopee, a gente precisa colocar data, tripiel e nome do arquivo, sempre, né, considerando em caixa alta. Aqui a gente volta novamente a falar sobre endereço, porque basicamente, né, onde a gente possui mais erros é no preenchimento de endereço e também é onde a gente possui mais dúvidas, mas basicamente é a mesma coisa, tá? A gente não pode ter espaços próximos aos caracteres validadores. Aqui também fala a mesma coisa, só que para placas, tá? Ele informa que os dados devem ser preenchidos em caixa alta e as placas elas seguem tanto o padrão brasileiro, né, o padrão antigo, quanto o padrão Mercosul. Então a gente pode preencher sempre em caixa alta, aqui o padrão antigo e o padrão hoje, que é o padrão Mercosul, tá? E para modelos de veículo, falando de comunicado e de sinistro, né, a gente pode preencher também em caixa alta tanto o modelo quanto a versão do veículo, perfeito? Agora a gente vai entrar no passo que é o mais importante para a parte de cadastro de drivers, falando um pouco sobre a validação de documentos, né? SLA. O nosso SLA de validação e cadastro para dias úteis é de 24 horas. Tá? Por que 24 horas? Porque é necessário que seja feita a avaliação de toda a documentação daquele motorista em mais de uma fonte. Então a gente faz essas averiguações, né? E também valida o cadastro sistemicamente. Então a gente precisa desse espaço de tempo, né? Também pela quantidade de cadastros. A gente possui um volume muito grande e, como eu posso dizer, um turnover muito grande também entre os tripiés. Então a gente precisa desse tempo para poder fazer essa validação nos dias úteis. Novos cadastros, atualizações e desligamentos possuem o mesmo SLA, tá? Então, se eu não me engano, foi a Vanessa que perguntou, a gente tem esse espaço aí de tempo de 24 horas para poder fazer essa validação e dar o retorno para vocês. Aos finais de semana, esse prazo dobra. Então, nós temos 48 horas para poder fazer essa validação, tá? Um ponto de atenção, que lá no fluxo ele não estava descrito, mas a gente descreveu aqui justamente por isso. Sempre que é realizado a solicitação de cadastro, esse período de 24 horas é utilizado para quê? Para que a gente possa fazer toda a validação e após essas 24 horas, né, como já é o prazo acordado entre nós e todos os tripiés, é necessário que o tripiel verifique no sistema se aquele driver está ou não cadastrado. Por quê? A gente recebe muitos e-mails, por exemplo, eu fiz a solicitação de cadastro agora, às 4h24, às 4h30 eu faço a ressalva no e-mail. Você já cadastrou meu driver? Não teve o tempo hábil e também está dentro do SLA. Então, após 24 horas, é necessário que seja consultado aquele driver pelo CPF, se for possível, dentro do SPX, e caso ele não tenha sido cadastrado, aí sim, vocês podem retornar para a gente por e-mail e solicitando a verificação daquele cadastro, tá? É bem provável que o cadastro tenha sido reprovado e por isso não cadastrado. Então, é bom vocês fazerem essa verificação, a gente vai respondê-los, mas na maior parte das vezes quando a gente responde é porque o driver foi reprovado, perfeito? Requisitos mínimos. Aqui a gente fala um pouco sobre documentação, né? Basicamente, nós possuímos 4 documentos principais para poder fazer a nossa validação de documentação. O primeiro documento é o comprovante de gerenciamento de risco, né? O comprovante de gerenciamento de risco ele serve para que nós possamos validar se dentro do nosso PGR nós possuímos uma consulta válida, ou seja, o que seria uma consulta válida? Uma consulta dentro de uma gerenciadora de risco aceita pelo nosso PGR e com algumas informações que são mínimas para que a gente possa validar se aquele motorista está liberado ou não e quando ele foi liberado, né, atendendo o nosso PGR. Quais são os itens que nós verificamos? Quais os requisitos mínimos? São nome do motorista, ele deve estar consistente com a informação que foi enviada no formulário, tá? O CPF, o vínculo com a transportadora, a situação do perfil, data da consulta, placa do veículo e a data de validade da consulta, tá? Nossa, são muitas informações, porque a gente precisa validar todas essas informações para que a gente atenda o nosso PGR, tá?
Alexandro e Miguel, eu vou pedir só para vocês aguardarem, e no final da apresentação eu abro para as dúvidas, tá? Para a gente poder correr aqui, né, todo o processo, e aí todo mundo poder tirar as dúvidas, perfeito? Aqui a gente tem um protocolo de análise de uma das gerenciadoras que é aceita pelo nosso PGR, tá? E aqui a gente consegue observar a data quando foi feita a consulta, tá? O vencimento dessa consulta, ou seja, a data de validade, em qual política ele está sendo consultado, ou seja, qual que é o vínculo com a transportadora, se ele é um agregado, se ele é autônomo, se ele faz parte da frota. O CPF, aqui não está descrito, mas aqui é o, né, para quem conhece a GAP, aqui é o campo de CPF do motorista. O nome do motorista, tá? A placa do motorista e a situação do perfil do motorista. Perfeito? E aí, alguns eu imagino que vão perguntar sobre a placa e o motorista. Para o PGR Shopee, é necessário que toda consulta venha com o vínculo do conjunto, tá? Então, eu preciso atrelar tanto o motorista quanto o veículo juntos. Então, o motorista ele só é liberado se ele possui um comprovante de gerenciamento de risco que informe que aquele motorista e aquele veículo, né, aquele conjunto em si, fazem parte, né, se eles possuem uma liberação, se eles fazem parte de uma empresa e em qual política ele está, e se eles estão liberados ou não. Perfeito? Certificado de registro e licenciamento do veículo, documento do veículo. Basicamente, a gente valida aí 5 informações, e essas informações são necessárias até para que o nosso sistema verifique o perfil, que foi o que o Renato falou mais cedo. Tá? Hoje, marca e modelo do veículo são necessários para que a gente possa fazer essa avaliação de perfil para a operação de First Mile. As demais operações não têm essa necessidade. A gente não verifica a marca e o modelo do veículo, mas a gente já faz essa solicitação, até porque o estudo de perfil de veículo está sendo realizado por outros times da Shopee e a gente vai aplicar essa regra a partir de quando a gente começar a assumir o cadastro 100%. Tá? O Rafa, desculpa, só um comentário, tá? Não estou te corrigindo. Para todas as operações, considera isso um requisito, tá? Porque, enfim, a gente está tendo a virada. Então, já não, perfeito. Beleza? Exatamente. Isso. A partir de segunda-feira, todos já estão sendo verificados, tá? Então, por isso que a gente precisa, já coloquei aqui na apresentação justamente para que a gente possa ter essa informação bem descrita para vocês e que a gente não tenha um entendimento contrário, tá? As informações que a gente utiliza como requisitos mínimos pro documento do veículo são placa do veículo, ano de fabricação, exercício do CRLV, ano do modelo e o modelo do veículo. Por que a gente utiliza todas essas informações? Dentro do nosso PGR, a gente possui algumas regras que a gente precisa fazer essa avaliação e é por isso que a gente utiliza todas essas informações. E uma nota, principalmente falando sobre ano de fabricação e ano de modelo. Não serão aceitos veículos com mais de 20 anos, conforme a nossa regra do PGR. Essa é a nossa regra mais forte, tá? Então a gente tem aí, nenhum veículo com mais de 20 anos pode ser aceito. A partir do momento em que o motorista envia um documento de veículo e ele passa dos 20 anos de idade, a gente reprova automaticamente esse driver, tá? Ele não passa pela avaliação. É a primeira validação que a gente faz. Veículo com mais de 20 anos, reprovado automaticamente. Perfeito? Exercício do veículo. Hoje, né, nós fazemos a solicitação de que todos os comprovantes de CRLV venham com, no mínimo, o ano vigente. Porém, né, a gente tem, né, uma métrica que, basicamente, para que não travemos a operação, o ano anterior também é liberado, tá? Para que o motorista possa fazer a regularização do documento. E aí a gente volta com essa ressalva para vocês, tá? Por exemplo, esse documento de 2022, nós voltaríamos com a ressalva para o Tripiel, que informou ele, solicitando que fosse renovado esse documento. E aí a gente pede para que esse formulário seja atualizado, perfeito? Ô Rafa, deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho. Oi, Bruno, pode falar. Seguinte, essa questão de 20 anos de uso aí, isso vai ser só para os novos ou vai ter alguma reformulação daquilo que a gente já tem? Por exemplo, a gente já tem motorista cadastrado com carro 2001, 2000, sei lá. Vai ser retirados ou permanece, ou essa nova regra agora é só para novos drivers? Vão ser retirados sim, tá? Porque a gente não permite isso pelo PGR, tá? Ele tá, como eu posso dizer, tá ferindo uma regra do PGR. A gente não pode carregar com um veículo com mais de 20 anos. Então esse driver que possui um veículo com mais de 20 anos automaticamente já vai ser bloqueado.
Tá, então e só um comentário adicional, tá? Um comentário adicional, tá, pessoal? Não te corrigindo, tá? Que fez o comentário. Não é uma nova regra, tá, pessoal? Isso já existe há pelo menos um ano, tá? Todos os nossos parceiros que trabalham com a gente recebem, né, nas negociações iniciais, o plano de gerenciamento de risco. Tem um fluxo que a gente manda, enfim, cada responsável de cada transportador analisa todos os pontos e ele dá o de acordo para a Shopee. O que é o de acordo? Estou ciente das regras do plano de gerenciamento de risco e me comprometo a cumprir. E lá tem esse ponto de idade de veículo, tá bom? Então, é só falando que não é uma nova regra. Então, ponto de atenção para todos, beleza? Perfeito, obrigado, Wilson. Falando um pouquinho na carteira de habilitação, né? Opa, vamos voltar. Nós, né, também validamos a CNH. Hoje, a validação que a gente faz é baseada no nome, CPF, número de registro e data da validade da CNH. Um ponto de observação. Hoje, a gente recebe muitos cadastros utilizando este número aqui, ó, como número de registro da CNH. Esse não é o número de registro, tá? Quando a gente fala número de registro, é realmente o número de registro daquela CNH. Aquele número imutável que, basicamente, é como se fosse o CPF, porém, para habilitação do driver, né? E aí a gente precisa que esse seja o número enviado para a gente no formulário. Grande parte das nossas reprovações também é pelo, como eu posso dizer, pelo erro de digitar esses números aqui, ou até esses aqui, que são os códigos de segurança, no campo de CNH, sendo que o número de registro é esse daqui que fica ao lado do CPF. Beleza? Um outro ponto que eu precisava, né, sugerir, na verdade, não é nem uma solicitação mesmo, não é um parâmetro obrigatório, mas a sugestão que nós damos para todos os tripiés: sempre enviem documentos digitais. Tá? Por que sempre enviar documentos digitais? Por que essa sugestão, Rafael? Essa sugestão é porque todo documento digital, ele busca exatamente da fonte o dado mais atualizado. A gente nunca vai ter num aplicativo ou numa página da web o dado anterior ao que foi registrado ou no Denatran, ou no Serpro, ou em qualquer órgão, né, público. Então, se vocês puderem enviar a carteira de habilitação, CRV digital, fica mais fácil para nós avaliarmos e a probabilidade de ser reprovado é muito menor, até porque, né, o documento ele é o mais atualizado possível. Tá? E também, se for possível, o envio como eu posso dizer, do documento por completo, tá? Frente e verso, e se possível código ou qualquer outra documentação, e no CRLV a parte onde informa quem é o proprietário também, para que a gente possa efetuar as nossas consultas nas nossas bases de dados, tá? É uma sugestão. Falando sobre comprovante de endereço, né, nós validamos o nome da pessoa que está fazendo, que está, como eu posso dizer, o nome do motorista, né, que está sendo cadastrado, o endereço e a data de emissão, né, com um ponto de observação. Nós aceitamos no máximo 3 meses anteriores à data de cadastro. Ou seja, se eu estou cadastrando meu motorista hoje, no dia 17/3, eu tenho 3 meses para trás para enviar um comprovante de endereço dele. Se eu enviar anterior a isso, ele automaticamente é reprovado. E outro ponto, só serão aceitos documentos de água, luz, internet e telefone. Qualquer outro documento enviado também será reprovado, tá? Porque a gente utiliza esses documentos aqui como parâmetro básico para validação. Perfeito? Beleza. Agora, né, o último ponto que eu tenho aqui é falar um pouquinho sobre as principais divergências e as possíveis soluções que nós temos aqui para entregar para vocês da parte de cadastro. Né? Os nossos, né, eu não vou falar que é um erro, tá? Mas grande parte das divergências que a gente recebe são de drivers previamente bloqueados. Ou seja, a gente tem, né, um driver que já foi bloqueado na operação, pode ser por outro tripiel, ou pode ser por outra operação que não fazia parte, né, do conceito SPX, que não esteja dentro da malha SPX, mas também faz parte da Shopee. Né? E grande parte desses motoristas aí estão sendo cadastrados novamente, tá? Então é sempre bom vocês averiguarem com a gerenciadora de risco de vocês se aquele driver possui realmente perfil para carregar ou não, tá? Driver já cadastrado por outro tripiel,
esse ponto aqui, eu já deixei até a solução aqui, ó, solicitar a desvinculação ao TPL anterior. Ou seja, basicamente o motorista ele entrou em contato com o TPL para fazer uma solicitação de cadastro. Então, ó, vou me vincular ao TPL A. Ah, motorista, por gentileza, você já trabalhou para a Shopee? Ah, já trabalhei. Faz uma gentileza, entre em contato com o transportador B, que foi quem você trabalhou anteriormente, e solicita que eles desvinculem você. E aí, né, assim que a gente recebe esse formulário de desvinculação, a gente já finaliza aquele cadastro e libera o cadastro para que seja efetuado um novo cadastro. Perfeito? Falando aqui sobre o item 3, né, eu vou falar até sobre o item 3, 4 e 5 de uma vez para ficar mais fácil. Se RLV vencido, documentos ilegíveis e CNH vencida. A gente recebe bastante solicitação com esses 3 itens de reprovação. E quais as sugestões que nós damos para vocês? Verificar a atualização do documento para o ano vigente, e é por isso que eu dei a sugestão de sempre utilizar o documento digital, que ele sempre vai ter a versão mais recente, né, do documento. E, se possível, né, como o documento já é digital, imprimi-lo em PDF, né, ou tirar um print daquela tela, que aí a dificuldade de leitura é muito menor, porque o documento ele já vem legível, ele já vem num formato onde já tem uma padronização para a leitura, então a gente consegue ler e a gente diminui o risco de reprovação por esses 3 temas aqui. E por último, documentação não atende aos requisitos mínimos, né? Então, o que a gente sugere? Que vocês façam a verificação dos parâmetros mínimos baseados nesse documento que eu vou enviar para vocês aqui agora, tá? Então, assim que a gente finalizar, eu vou mandar esse documento para vocês, para que vocês possam, né, utilizar esses dados aqui como verificação de requisitos mínimos, tá? Depois eu falo sobre isso. E aí, se vocês fizerem essa averiguação antes, a chance de vocês terem um motorista reprovado é muito baixa, porque vocês vão estar averiguando aquele documento antes de enviar para a gente, fazendo uma pré-validação de documentos. E aí sim a gente consegue, né, ter, como eu posso dizer, um maior número de motoristas aprovados e um menor número de reprovados por esse tipo de item aqui. Documentação não atende aos requisitos. Um último ponto antes da gente falar sobre as pessoas que estão responsáveis por isso, é que no comprovante de gerenciamento de risco, eu não coloquei, né, o nome da gerenciadora de risco como item de requisito mínimo. Entretanto, né, até para a observação de vocês, nós precisamos que tenha algum, na verdade, a gente precisa de um documento assim, né, um documento em PDF, o protocolo de análise da gerenciadora de risco para poder fazer a validação. Então, a gente precisa identificar de qual gerenciadora de risco a gente está falando. Aqui a gente consegue identificar só olhando, que é a GAP. Então, por exemplo, um print de tela é muito mais difícil da gente identificar. E é bem possível que a gente reprove. Por quê? Porque a gente não tem acesso às gerenciadoras de risco de vocês. Então, se a gente não consegue saber se aquela tela é a tela, por exemplo, da Monitor, a gente não vai saber se aquele comprovante é um comprovante válido. Então, é necessário que, se for possível, né, vocês enviem o protocolo. Caso não seja possível, enviem um print da tela constando o nome da gerenciadora de risco, tá? E agora, para finalizar, esses são os contatos que a gente, né, utiliza aqui para fazer as atividades das quais a gente falou, que é o comunicado de sinistro, onde a gente tem aí o Bruno Nascimento, a Laís e o Wilson aí como nosso gestor, tá? Que cuidam dessa parte de comunicado de sinistro. E essas pessoas aqui, a Ana, o Daniel, Francisco, Hamilton, Jefferson, Lucas e eu, né, na frente de cadastro de drivers. Beleza? E agora, se vocês quiserem fazer as perguntas, a gente já pode iniciar. Oi, Ana. Eita! Vamos lá, gente. Oi, Ana. Então, é questão do drive por inatividade. Se eu tiver algum drive assim que tá parado, que nem eu tenho agora, que a mãe dele tá doente, ele teve que viajar, eu sei que quando ele voltar ele vai estar bloqueado. Como que fica a situação? Não respondem. Na verdade, esse tema é um tema de bloqueio e ele não pode ser tratado pela gente porque a gente está falando um pouco de cadastros e esse tema é de outro time, tá? Então, eu sugiro que vocês procurem o time de Order Management. Depois, se você puder me mandar um e-mail falando sobre essa solicitação, eu encaminho para o time responsável e aí a gente verifica com eles como que eles estão fazendo essas tratativas, tá? É porque, assim, ele tá com bloqueado como já faz
um tempinho que eu mandei e-mail, eu tentei fazer um cadastro novo, mas mesmo assim não deu, porque vai constar que tá bloqueado. Exatamente. Aí realmente a gente precisa entrar em contato com o time responsável pelos bloqueios, que não é mais o time de gerenciamento de risco, tá? Para que a gente entenda com eles qual que é o fluxo que eles estão adotando hoje e aí a gente possa te passar uma resposta assertiva, perfeito? Beleza. Próximo. Opa, tudo bem, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Beleza. Rafael, vamos lá. Para minha primeira dúvida é referente ao comprovante de gerenciamento de risco, tá? Mas focado com a questão da vigência. Temos alguns motoristas que vão concretizar um ano de operação aí, a gente tem a operação FM, e a vigência do comprovante está chegando ao fim. Nesse caso, eu faço um preenchimento de um novo cadastro ou de uma atualização apenas? Nós fazemos um preenchimento de um novo cadastro, tá? Na atualização, a gente não, no formulário de atualização, a gente não colocou o gerenciamento de risco, justamente porque a gente faz essa validação dentro de um novo cadastro. Então, mesmo que vocês me mandem um novo cadastro, eu já faço aquela verificação se ele está cadastrado ou não por outro transportador. Se ele está cadastrado pelo mesmo transportador e eu tenho uma nova solicitação, eu averiguo toda a documentação e atualizo aquela documentação específica que a gente acaba não tendo dentro do formulário de atualização, tá? O formulário de atualização é para que nós atualizemos alguns dados que são atualizáveis para a gente. Como a documentação ela dentro do processo de validação e não do processo de atualização, a gente não valida esse documento no formulário de atualização, tá? Então é necessário que esses motoristas que estão com a vigência no final, que eles sejam reenviados no novo formulário de cadastro, perfeito? Perfeito. E essa regra ela é válida para qualquer tipo de documento, como, por exemplo, renovação de CRLV, CNH? Sim, para todos os documentos. A gente só valida documento quando é um novo, como eu posso dizer, quando é a situação do motorista fazer uma renovação, ele entra como um novo cadastro. Tá? Porque, basicamente, qual é o intuito da gente utilizar o formulário de novo cadastro? É como se, assim, a vigência do comprovante de gerenciamento de risco é a vigência do cadastro desse motorista. Então, se o comprovante de gerenciamento de risco diz que ele tem uma vigência de 6 meses com aquele transportador, ele também tem uma vigência de 6 meses de cadastro com a Shopee. E aí a gente precisa renovar esse cadastro fazendo não uma atualização, mas um novo envio, como a gente faria para o gerenciamento de risco, né, para a própria gerenciadora de risco. Certo, tudo bem. Só uma última pergunta, Rafael, referente ao comprovante de endereço, tá? Ultimamente a gente perdeu alguns cadastros aí por conta que a gente tem alguns motoristas, alguns drivers que não vivem de aluguel, por exemplo, né? Eles não têm uma conta, por exemplo, de água, luz, telefone vinculados ao nome dele. Aí eles sempre têm um terceiro, por exemplo, às vezes é o dono da casa, às vezes é a esposa, e esse tipo de cadastro acaba sendo negado. Como que a gente deve proceder nesse caso? Perfeito. Esse caso, nós estamos já fazendo um estudo, porque a gente realmente está reprovando bastante o motorista justamente por esse motivo, né? E a gente está verificando se nessa validação nós iremos, né, manter o nome do motorista como um item de validação ou não, perfeito? E aí eu já faço, assim que eu enviar o documento para vocês, eu respondo essa pergunta para vocês, tá? Porque a avaliação é justamente hoje, a gente vai finalizar, né, o trato com todas as operações hoje, e aí a gente já faz essa validação e passa para vocês, perfeito? Ok, então, Rafael, obrigado. Por nada. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. Patrick. Em referente, sim, ao cadastro da CNH e o veículo do motorista. Motorista X tem o veículo no nome da esposa. Nós vai precisar anexar o documento dela também junto com o drive ou não vai precisar? Não, não é necessário, tá? O veículo, a gente verifica somente aqueles itens que a gente colocou como requisitos mínimos, ou seja, o exercício do documento, o ano do modelo e o ano de fabricação, a placa e o modelo. O proprietário do veículo, né, em grande parte dos cadastros a gente vê que a própria transportadora é proprietária do veículo. Então a gente não pode utilizar como método de reprovação isso, porque aí a gente reprovaria 90% das nossas solicitações de cadastro. Né? Entendi, então, muito obrigado. A gente pode ficar tranquilo. Próximo. Não temos mais perguntas? Da nossa parte, então, você quer fazer alguma consideração, Bruno, Wilson? Não. Da minha parte, não. Acho que ficou muito, muito claro aqui, tá? Como você passou o e-mail de todo mundo, todos nós aqui, podem ficar à vontade, entrar em contato com a gente. A Alessandra já vai falar a dúvida dela. Mas da minha parte, Rafa, tá tranquilo, tá? Sobre o comunicado, para mim, tá bem claro e pode seguir aí, Alessandra.
Minha Oi, dúvida Alessandra, não boa é. tarde. Boa tarde. Minha dúvida não é sobre a palestra, enfim, que você explicou aí, que graças a Deus, acho que tudo que você explicou eu já conheço bastante. Mas a minha questão é só, na preenchimento da lista que você colocou de presença, pede um código. Que código que eu coloco para esse evento? Opa, me dá um segundo que eu vou passar esse código para você, que eu deixei no chat, mas ele deve ter se perdido lá em cima. Rafa, pode deixar que eu passo aqui. Obrigado, Brunão. Obrigado. Pode responder a próxima. O Paulo acabou de responder. Paulo, brigadão pela força, cara. Boa. Aí. Alguma outra pergunta? Ô, Rafael, eu sou o Valdemir aqui da Flight. Ô, Rafael, Valdemir, tudo bem? Tudo bom, e vocês? Rafael, eu tenho um exemplo. O motorista é carro de passeio, ele quer trocar para carro utilitário. Precisa preencher o mesmo formulário lá? Nesse caso, não. A gente precisa preencher se o motorista já passou pelo processo de cadastro, né, pelo processo de gerenciamento de risco, ele já possui um ID, e nesse ID a gente já tem a informação do perfil do veículo dele. Se a gente precisa trocar esse perfil, aí a gente preenche o formulário de atualização, e nessa atualização a gente coloca o novo perfil e a placa do veículo, perfeito? Perfeito. Obrigado, Rafa. Nada. Rafael, tudo bem? Sou eu de novo. Oi, Miguel. Vamos lá. Rafael, referente aos veículos que estão inscritos lá no Fórum de Cadastro, tá? Tem alguns veículos assim que são novos, vamos dizer assim, são 2022, 2023, que estão fora do formulário de cadastro. Nesse caso, como que a gente poderia fazer? Nesse caso, a gente precisa entrar em contato com cada operação, tá? E aí verificar com a operação quais os modelos que são aceitos por aquela operação. Hoje a gente possui basicamente, né, aí dentro das nossas 4 operações, eu não vou saber dizer numericamente para vocês, mas a gente possui um leque de modelos aceitos. E aí é necessário verificar com cada operação qual é o padrão que eles estão aceitando, tá? E aí a gente inclui isso dentro do nosso formulário. A partir, vocês falam com a operação informa para a gente que aquilo entrou no padrão, porque cada veículo corresponde a um perfil, né? E aí a gente pega esse documento desse veículo e aí verifica se está dentro do perfil. Se estiver dentro do perfil, a gente aprova. Certo, então o fluxo correto seria a gente comunicar a primeira operação comunicar vocês. Exato. Tá, perfeito, tá. E em caso de vamos dizer assim, inscrições de perfil divergente, vamos dizer assim, eu cadastrei um VUC, só que assim que esse cadastro subiu no SPX, ele subiu como van. Aí o fluxo seria mandar um e-mail diretamente para vocês, teria que encaminhar para a operação. Isso, teria que encaminhar diretamente para a operação, porque é justamente eles que fazem esse anexo para a gente. Como funciona? Eles nos dão uma listagem de todos os modelos e a quais perfis aqueles modelos correspondem. Por isso que a lista é fechada. Então, por exemplo, eu coloco lá uma Sprinter, e essa Sprinter ela está dentro do perfil van, entendeu? E aí quando a gente sobe no sistema, ela vai subir automaticamente como perfil van, tá? Então a gente precisa entender com a operação, primeiramente, como funciona, né, a verificação de perfis, e aí fica mais fácil entre vocês, tripiés, e as operações definirem qual modelo é de qual perfil. Tá, obrigado. Nada. É isso, Rafa. Zeraram as perguntas. Perfeito. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Terça-feira nós vamos ter um outro fórum desse. E aí a gente volta e conversa. Por gentileza, compartilhem com as pessoas do time de vocês que não conseguiram entrar. E assim que a gente finalizar a discussão com todas as outras operações aqui, eu respondo a pergunta de vocês e mando a documentação. Perfeito? Beleza. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Gente, até mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.